Bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez, bom dia ao nosso amado irmão Donizete, aí às margens do Lago Serra da Mesa, onde estivemos por uma semana. E lá Deus nos deu essas meditações para esse culto. Inclusive houve uma confirmação muito grande com esse assunto aqui de hoje. Esdras capítulo 7, versículo 21 e 22. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressadamente o faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 curos de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal sem conta, sem medida. Não tinha medida para o sal. O sal era sem conta. A igreja do Senhor canta, né? Breve, breve Jesus há de vir. Breve Jesus virá. Jesus aparecerá. Vamos louvar o Senhor com a igreja, vamos ser abençoados com mais esse momento maravilhoso de louvor ao Senhor. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Vamos no de ver naquele dia, então eu hei de receber, de desfrutar da glória, ó que prazer. Graças a Deus, aleluia. Cordeiro é
contemplando esta igreja cantando assim, me veio um sentimento: não sou digno de ser vosso pastor. Ser pastor de uma igreja tão abençoada como esta. Mas não é questão de ser digno, né? Em Jesus nos tornamos dignos. A dignidade é dele, não nossa, nunca foi nossa. Eu falo isso para a igreja também. Coloque mais brasas e incenso no incensório do seu louvor. Não só para os cantores, né? Mas isso é para todos nós. Pois é, o assunto aqui é o sal, né? E sal sem conta. O detalhe importante foi lá no rancho do Mão Donizete, com alguns irmãos. Enquanto ele preparava o almoço, eu estava meditando, anotando aqui algumas coisas dentro dessa escritura. E deixei lá a Bíblia, as anotações, e dei uma idinha lá na cozinha. Chegando ali, o irmão Donizete estava assando alguma coisa, né? Você imagina. Quando eu cheguei, ele falou assim: prova aí, pastor, vê se está bom de sal. Achei muito interessante, como é que pode, né? Eu estava meditando ali sobre o sal. E na mensagem Companheirismo através da redenção, a Bíblia diz que somos o sal da terra. No parágrafo 77. E o sal só pode conservar quando ele entra em contato com a terra estragada. A terra está estragada, apodrecida, você sabe disso. E o sal deve entrar em contato com a terra, se não o fizer, ela desaparecerá. E na mensagem de demonologia, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais serve a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É o que estão fazendo com o evangelho moderno de hoje. Está sendo pisado pelos homens porque ficou insípido. Se você é apenas o sal e nada mais, se você é apenas o sal e nada mais, não serve. Porém, se tiver sabor nele, seja salgado e o mundo estará sedento. Torne-se salgado, eles ficarão sedentos. O sal provoca a sede. Agora, se o sal perder o sabor, para nada mais serve, a não ser para ser pisado, como o evangelho hoje está sendo pisado pelos homens. Esse evangelho moderno. Então, o sal provoca sede. O sal dá sabor. Sal era usado em toda oferta queimada ao Senhor. E por suas propriedades de conservação e de purificação, era o símbolo aceitável da graça divina na alma. Isso tem que ser repetido. Esdras disse aqui, né? Recebeu autorização do rei para levar em abundância as oferendas. E até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal sem conta. Olha que importante. O sal, por suas propriedades de conservação e de purificação, era o símbolo aceitável da graça divina na alma. Sem limitação. Para o sal da graça, não há limitação. A Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis.
batei e abrir-se-vos-á. Vocês já notaram que nós não precisamos fechar o armário de frutas? Aliás, já notaram que nós precisamos colocar as frutas no armário, na geladeira, os jarros de doces, mas já viram que não há necessidade de guardar o sal, trancar o sal, pois ninguém deseja comer sal com avidez. Uma latinha de doce e as abelhas ajuntam, os mosquitos ajuntam mais o sal. Não. O homem pode ter dinheiro ou honra demais, mas nunca graça demais. Por isso o sal era sem medida. Uma superabundância da graça é impossível. É possível isso? Você dizer assim, eu não preciso mais, né? Eu não preciso mais. Essa medida aí já deu. Não. Agora, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, foi muito além. A graça foi muito além, vai muito além dessa superabundância de pecado. Não há limites para a graça, assim como não há limites para o pecado, não há limites para a graça. É sem medida. E Jesus disse, vós sois o sal da terra. Ele não disse, vós sois o açúcar da terra, né? O doce da terra. Vós sois o sal. O sal é que conserva a terra. A terra para nada serviria sem o sal. Por que será que Jesus disse isso, né? Vós sois o sal. Então, em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Nós podíamos parar aqui o restante desse culto de hoje nesse versículo 6 do capítulo 4 da carta aos Colossenses. Essa recomendação de Paulo. Jesus diz, vós sois o sal da terra. Paulo diz, seja sempre agradável e temperada com sal. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Já notaram que quem conversa demais perde o valor? Conversa, fala, perde o valor. Às vezes você fica ali só ouvindo, né? Às vezes a gente não tem nem chance de falar quase nada, porque a pessoa fala tanto. Fala tanta coisa desnecessária. Nós precisamos cuidar muito disso nos nossos ajuntamentos, né? O que nós vamos conversar? Até mesmo nos nossos ajuntamentos para lazer. O que vamos conversar lá? Seja sempre na igreja, no trabalho, onde for, seja sempre a vossa palavra temperada com sal, agradável e temperada com sal. Não participe de piadas, não participe de chocarrices, não participe de falatório profano, não participe de rodada de falatório de política e de tanta coisa que para nada serve, não traz edificação nenhuma. Palavra sempre agradável, temperada com sal, é aquela pessoa que fala pouco. Fala pouco, mas fala o que interessa, fala o que é certo. E não fala nada a respeito de quem quer que seja. Sempre agradável, sempre temperada com sal.
Os mosquitos não ajuntam muito, não. Os espíritos não ajuntam muito, não. Onde tem sauna, as moscas não gostam, não. Aos Hebreus, capítulo 7, segunda parte, também, o profeta fala isso, né? Nós tomamos uma pitada de sal, porque o sal é o Salvador, nos tornamos sal. Não somos insípidos, hipócritas, desleais uns com os outros. Palavras comedidas, onde quer que você esteja. Palavra falada é quando a gente fala uma coisa que está escrito, a gente tem a inspiração de falar, por exemplo. Por exemplo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é uma palavra falada. A gente fala com fé, Deus vem e confirma. Agora, existe palavra falada para a vida e para a morte. Falei com o irmão, o senhor fica amaldiçoando sua vida, falando que não vale nada, que não serve para nada, que não faz nada, que não prospera em nada e que não é nada. Uai, que palavra falada ruim é essa? Tá profetizando nada na sua vida? Você mesmo amaldiçoa a sua vida? Você mesmo diz que você não é nada e que você não presta para nada? Não faça isso. Palavra falada, essa palavra falada de que tanto falamos, vai acontecer em lábios que falam de tudo e fala tudo e fala de tudo e sabe de tudo e fala da vida de todo mundo. Não precisa esperar a palavra falada disso, não. É bom falar pouco, mas falar certo. Os apóstolos, o profeta diz na mensagem, estatura do varão perfeito. Imagino que os apóstolos não eram como nós. Eles eram homens de poucas palavras. Subiu ao púlpito, falava o que correspondia e se ia, e tudo era um sinal para eles. Até uma folha que caía para eles era um sinal. Eles falavam pouco, eles eram homens de poucas palavras. A maior virtude da vida da nossa irmã, Rachel Wright, é que ela falava pouco. Aquele dia, naquela manhã, não lembro bem se foi de manhã ou qual hora do dia, que o profeta estava em sua casa com alguns irmãos, e ali eles estavam conversando coisas boas. E ela estava ali, era um barracão, e ela estava lá na cozinha preparando alguma coisa, o almoço, alguma coisa. Eles estavam indo num sítio de um irmão buscar o vinho da ceia, e resolveram passar lá, na casa de Maharaj Wright. Chamava Moser, porque o esposo dela assinava Moser, né? E então, quando ele estava falando, contando as vindicações lá dos esquilos, da caça de esquilos, ela caladinha ali com o avental, só ouvindo. Só que já tinha uma atmosfera muito poderosa lá, naquela salinha, daquele barracão. Ela virou e disse assim, irmão Brana, tudo que o senhor está falando aí não é outra coisa a não ser a verdade. Até aquele momento ela estava calada. Ela era aquela senhora que não entrava muito nas conversas dos homens, né? Estava lá um grupo de homens, irmãos, conversando, e ela ficou no seu lugar, né? Só que ela vira e diz assim, ela estava calada, ela quase não tinha o que falar, ela era muito calada. O profeta disse isso. Ela quase não tinha o que falar. Mas quando falava, ela falava o que devia. Irmão Brana, tudo que o senhor acaba de falar aí não é outra coisa a não ser a verdade. Todos nós conhecemos que o trovão balançou aquela casa quando ela falou isso. E aconteceu ali aquele grande milagre. A salvação de seus 2 filhos que estavam estavam na delinquência juvenil, né? Mas naquele momento eles entraram e de joelhos se renderam ao Senhor. Um já partiu, o outro ainda vive e está firme
nesta gloriosa mensagem. O sal conserva o nosso casamento. Deixa eu voltar aqui. Então, não somos insípidos, hipócritas, desleais uns com os outros. No nosso casamento, na nossa família, nós temos um pacto de sal. Na China, faziam um certo pacto e jogavam sal um no outro. Era o pacto. Na nossa família tem o sal, que tempera o nosso casamento, nosso relacionamento. O sal conserva o lar. O sal, a palavra de Deus, o sinal, conserva o lar. Conserva a família. A oração, a fidelidade, o respeito, a reverência à palavra de Deus. E não existe um sal tão precioso para a igreja, para a família, como a mensagem, o sinal. O sal saboroso. Falam do sal do Himalaia, né? Sal rosa, flor do sal. Considero a flor do sal é o sal mais puro que existe. Eu considero a mensagem, o sinal, como a flor do sal. Agora, falamos ali no Monte Donizete, depois que a carne está perdida, não adianta mais pôr sal. Acabou. Assim está o mundo. Assim está o evangelho moderno. O mundo está apodrecido, está perdido. Não adianta pôr sal em carne perdida. Esse sal, essa mensagem, carne perdida, vale o quê? Aquela carne já verde, azul, cheia de moscas. Adianta pôr sal nisso? Adianta pôr sal nesse mundo? Por isso essa mensagem aqui não surte efeito nenhum para mundo. Para começar, eles nem param para ouvir, não param nem 5 minutos. É 1 minuto. Live tem que ser de 1 minuto, 2, né? Vai parar para ouvir isso aqui? Mas o irmão para e se regozija. E diz: Senhor, põe mais sal na minha vida, põe mais sal, Senhor, eu quero mais sal na minha vida. Sal sem limite. Para esta oferta oferecida ao Senhor, que é a graça. A graça é o sal sem medida nas nossas vidas. Amém, amém, amém. Isso é bom. Tem comida que aceita o sal, né? Aceita. Assim o irmão aceitou, a irmã aceitou, com gratidão no seu coração. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. O homem pode ter dinheiro ou honra demais, mas nunca graça demais. Amém. O sal é sem medida. Receba agora a bênção do Senhor, pontuando cada palavra com o seu amém agora. Receba a cura divina que está doente. Receba a bênção de que você necessita nesta hora. Receba mais uma porção desta graça superabundante. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك الرب
وجهه علي